Bom dia, eu sou o professor Carlos José e hoje vou falar para vocês sobre os tipos de pós-graduação que existem no Brasil. Bem-vindo ao canal Oficina da Pesquisa. O que é uma pós-graduação? Gente, o prefixo pós quer dizer depois, então só pode fazer pós-graduação a pessoa que já tem uma graduação, ou seja, só faz pós-graduação quem é bacharel, ou quem é licenciado, ou quem é tecnólogo. E para ser considerado pós-graduação, você tem que ter uma carga horária mínima de 360 horas de aula. Tá? Qualquer carga inferior a essa deixa de ser uma pós-graduação. Aí pode ser um curso de extensão, um curso de capacitação, mas não é pós. Para ser pós, mínimo 360 horas de aula. E o principal objetivo da pós-graduação é formar professores para o ensino superior, ou então formar profissionais com alto nível de qualificação para o mercado de trabalho. E quais são os tipos de pós-graduação? Gente, vamos lembrar que assim como na graduação, a pós-graduação te dá um título, tá? Você vai receber um título ou um grau acadêmico. Então, eu tenho a pós-graduação lato sensu, que pode me dar o título de especialista ou o título de MBA. Eu posso ter a pós-graduação stricto sensu, que pode me dar o título de mestre ou o título de doutor. E eu tenho a pós-graduação que é chamada de livre docência, tá? Que pode me dar o título de livre docente. O que é pós-graduação lato sensu? A expressão lato sensu vem do latim, significa sentido amplo, e corresponde aos cursos de especialização ou os cursos de MBA, que quer dizer Master of Business Administration, que seria mestre em administração de negócios. Apesar do nome mestre, tá? O MBA está no nível de pós-graduação lato sensu. Tá? É uma especialização, porém voltada para o mercado de trabalho. A duração média de uma pós-graduação lato sensu é de 1 ano, pode durar um pouco menos ou um pouco mais. E vai conferir a você o grau de especialista. Tá? Antigamente era necessário que o candidato a especialista fizesse uma monografia no final do curso que tinha que ser apresentada para o orientador ou para uma banca. Hoje, isso não é mais obrigatório. E o grau de especialista é o grau mínimo exigido para que você se torne um professor de ensino superior. Agora vamos ver o que é pós-graduação stricto sensu. Né? Essa expressão stricto sensu também vem do latim e significa em sentido específico. Ela corresponde aos cursos de mestrado profissional e doutorado. Tá? E os cursos de mestrado, eles devem ter uma carga horária mínima de 360 horas de aula. Ou seja, o mestrado dura, no mínimo, 1 ano e meio, no máximo 2 anos. Já no caso do doutorado, a carga horária mínima é 720 horas de aula. Um doutorado dura, no mínimo, 2 anos e, no máximo, 3 anos. Para fazer um mestrado, o candidato ele tem que comprovar conhecimentos específicos em sua área de formação. Isso é feito ou por meio de uma prova de conhecimentos ou por meio de um projeto de pesquisa, assunto que será discutido em um dos nossos próximos vídeos. O candidato a mestre também deve comprovar conhecimentos de uma língua estrangeira, que geralmente é o inglês, porque muita literatura você vai conseguir literatura sobre aquele assunto que você está pesquisando, né, em inglês. E também, durante o curso de mestrado, o aluno tem que elaborar uma monografia que vai ser apresentada no final do curso, é obrigatório. No caso do mestrado, essa monografia, ela recebe um nome especial, chama-se dissertação de mestrado, e ela deve ser apresentada e aprovada
por uma banca examinadora que é composta por um mínimo de 3 professores com título de doutor. Após isso, todos esses requisitos, a pessoa recebe o grau de mestre. É um reconhecimento da academia, como se a academia estivesse falando assim: você é mestre, logo você sabe fazer pesquisa. E a pessoa que é mestre geralmente é apresentada como prof.msc, que quer dizer, em língua inglesa, Master of Science, ou mestre em ciências. Se for em latim, seria Magister Scientiae, tá? MSc. Já no doutorado, o candidato também tem que comprovar conhecimentos específicos em sua área de conhecimento. Aí ele pode comprovar isso ou por meio de uma prova, ou por meio de um projeto de pesquisa, ou comprovando que já possui o título de mestre. E o candidato tem que comprovar também conhecimentos de 2 línguas estrangeiras, tá? Inglês é uma delas obrigatória e mais uma. Como é que é escolhida a outra língua estrangeira? Geralmente, ela é escolhida em função da literatura técnica relativa à área que você está pesquisando. Por exemplo, no caso de doutorado em gastronomia ou doutorado em educação, eu vou conseguir muita literatura técnica em francês. No caso de doutorado em filosofia, psicologia, sociologia, antropologia, eu vou conseguir muita literatura técnica em alemão. Tá? Quem escolhe é a pessoa que está fazendo o doutorado. No doutorado, também você pode ter aproveitamento de carga horária do mestrado, ou seja, né, no doutorado, vamos lembrar que o doutorado tem que ter 720 horas de aulas. Se você já fez o mestrado antes, aquelas 360 horas que você fez antes, elas podem ser aproveitadas no doutorado. Aí você precisa fazer somente mais 360. Durante o curso de doutorado, o aluno deve elaborar uma monografia também, que vai ser apresentada no final do curso, tá? E essa monografia do doutorado, ela recebe um nome especial, chama-se tese de doutorado. E ela deve ser apresentada e aprovada por uma banca que é composta por um mínimo de 5 professores com título de doutor. Eu não sei se alguém aqui já teve a chance de assistir uma defesa pública de tese, mas é algo bastante desgastante. Eu já vi uma defesa pública de tese que começou na parte da manhã, por volta de 9 da manhã, foi até a hora do almoço, teve intervalo para o almoço, continuou à tarde e só terminou no final da tarde. E quando a pessoa cumpre todos os requisitos, ela recebe o grau de doutor. É um reconhecimento da academia. É como se estivesse falando, você é doutor porque, além de saber fazer pesquisa, você contribuiu muito para essa área do conhecimento que você pesquisou. Então, a pessoa geralmente é apresentada como professor, né, prof.dr, que é doutor, ou PhD, no caso de países anglófonos. Muita gente pergunta, o que é PhD? Mesma coisa que doutor. PhD quer dizer Philosophy Doctor, ou doutor em filosofia. Mas isso não quer dizer que você tem que fazer filosofia, tá? É apenas um nome, né? PhD, porque antigamente a tradição das universidades alemãs era ligado fortemente à pesquisa, formação humanística, tá? Mas você pode ser PhD em engenharia, PhD em medicina, ou seja, PhD é o nome que os países que falam inglês dão a doutor. No Brasil é doutor, em países de língua inglesa, como Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, é PhD. O que é livre docência? Gente, livre docência é o mais alto grau ou título acadêmico, tá? Para você fazer a livre docência, você tem que ser no mínimo doutor. Não tem como fazer sem ser doutor, não. No caso do doutorado, se eu quiser fazer o doutorado sem fazer o mestrado, tem jeito, é mais difícil, mas eu posso fazer. Agora, livre docência, você só consegue obter a livre docência, o título de livre docente, se você for doutor. E esse título é dado a professores doutores por meio de um concurso ou
por mérito, através da universidade, né? Como assim mérito? Quando uma pessoa ela é reconhecida pelo seu trabalho de pesquisa científica em uma determinada área, e essa pessoa ela vai fazer parte dos docentes de uma grande universidade, essa universidade pode conceder ele, somente a universidade, pode conceder ele o grau de livre docente, porque ele tem pesquisas relevantes em uma determinada área do conhecimento. Então, esse título é um título de grande honra, tá? Não é qualquer pessoa que consegue, não. Agora, existe o pós-doutorado, tá? Pós-doutorado, gente, ele é também conhecido como postdoctorate ou simplesmente pós-doc. É um ciclo ou um estágio de estudos em determinada área do conhecimento para pessoas que já possuem doutorado. Agora, importante, isso não é título nem grau acadêmico. Ninguém pode ser apresentado como pós-doutor, porque não existe o título pós-doutor. Você pode falar assim, ó, essa pessoa aqui é doutor e tem pós-doutorado em tal área. Mas você não pode falar que ela é pós-doutor. Acima de doutor, somente livre docente. Bem, algumas dúvidas, né? Eu posso fazer mestrado sem fazer especialização antes? Posso. Nada impede isso. Eu posso fazer sim. Posso fazer doutorado sem fazer especialização, mestrado antes? Também eu posso fazer. É mais difícil, né? Mas eu posso fazer sim. Nada impede. O que é mestrado ou doutorado sanduíche? Já me perguntaram isso. É quando você faz parte do seu mestrado ou doutorado fora do Brasil. Então, por exemplo, você começa o mestrado aqui, faz uma parte das disciplinas fora do Brasil, em uma universidade americana ou europeia, e volta para defender aqui. Ou começa aqui e termina lá. Tá? Isso chama-se mestrado ou doutorado sanduíche. Outra pergunta: advogados e médicos são doutores? Que a gente costuma chamar advogado e médico de doutor. Gente, doutor é um título de grande honra. E é por isso que as pessoas antigamente, né, chamavam advogados e médicos de doutores. Até hoje chamam, tá? Mas, sob o ponto de vista acadêmico, doutor é aquele que defendeu uma tese. Se não defendeu tese, não é doutor. Mestre é aquele que defendeu uma dissertação. Se não defendeu a dissertação, não é mestre. Mais alguma dúvida? Bem, se vocês gostaram, por favor, peço que deixem aqui o seu like, se inscrevam, né? Isso é importante para o crescimento do canal. Se não gostaram, também deixe aqui seu comentário, né? Falando o que você não gostou, para me poder melhorar nos próximos vídeos. Muito obrigado.